Uma terra verde cheia de gente hospitaleira, que possui uma capacidade estranha para se divertir. Monumentos, cultura e diversão, a Ilha Esmeralda oferece ambas coisas arraudadas, com sua linda capital, cidades encantadoras, costas escarpadas e paisagens exuberantes verdes. Irlanda é uma maravilha, é uma terra milenar cheia de histórias e maravilhas naturais. A melancólica Connemara, a dramática natureza de Donegal, as majestosas montanhas de Mourne, as paisagens de fama mundial dos condados de Kerry e Cork e a famosa Wild Atlantic Way. Uma poesia feita à margem da estrada, exploramos juntos e descobrimos alguns dos dados mais interessantes e extraordinários de Irlanda. A ilha de Irlanda se localiza no Atlântico Norte, no noroeste da Europa continental. Com mais de 84 mil quilômetros quadrados, a ilha de Irlanda é a terceira maior da Europa e a 20ª do mundo. A ilha de Irlanda é uma das ilhas britânicas. A leste de Irlanda se encontra a ilha de Grã-Bretanha, separada dela pelo Mar de Irlanda. Ao sudeste, Irlanda está rodeada pelo Mar Céltico, enquanto ao oeste e ao norte, pelo Oceano Atlântico Norte. 5/6 partes da ilha estão ocupadas pela República de Irlanda, ou simplesmente Irlanda, enquanto a sexta parte restante, localizada ao noroeste da ilha, está ocupada pela Irlanda do Norte, um país constituído Reino Unido. Administrativamente, a República de Irlanda está constituída por 26 condados. Sua capital, Dublin, está ao leste do país, no condado homônimo, enquanto que a Irlanda do Norte está constituída por 26 distritos e sua capital, Belfast, está localizada em sua costa leste. Geografia física da Irlanda. A topografia da ilha pode se dividir em duas zonas principais. Uma franja costeira com montanhas relativamente baixas, entre as quais se encontra seu ponto mais alto, o Monte Cairntorhill, localizado ao sul da ilha. Esta franja montanhosa rodeia uma linha central, irrigada por vários rios navegáveis. Com 386 km de longo, o rio Shannon é o mais longo do país e o mais longo das ilhas britânicas. Destaca ao oeste da ilha uma região escarpada e rocosa, com vistas lindas de um verde exuberante que enche a região, enquanto ao leste se encontra a maior concentração de terras cultiváveis na ilha. Na província de Leinster. No norte se destaca a península de Inishowen, considerada como o melhor lugar para contemplar as mais bonitas auroras boreais do país. Como dado curioso, na ilha da Irlanda não há serpentes. De acordo com a legenda, foram totalmente desterradas por São Patrício, que introduziu o cristianismo na ilha no final do século IV. A origem da Irlanda. E por que existem duas Irlandas? Vários acontecimentos têm dado forma à história da Irlanda. Alguns dos mais importantes são: para o quarto milênio a.C., a ilha viu a chegada de povos neolíticos que introduziram a agricultura e o pastoreio na ilha. Para o ano 500 a.C., a ilha viu a chegada dos primeiros anciões, que chegaram desde o continente europeu. O ano 432 a.C. é considerado como o início do trabalho missionário de São Patrício, que lutou por transformar os celtas no cristianismo. O ano 795 a.C. viu as primeiras invasões vikings na ilha. Em 1169 inicia o período dos Cavaleiros Cambro-Normandos, liderados por Richard de Clare. Em 1541, após alguns séculos de liderança dos Cavaleiros Cambro-Normandos, após a invasão dos ingleses, Henrique VIII é declarado rei da Irlanda pelo parlamento irlandês. Apesar disso, a Irlanda permanece católica e se nega a aceitar o protestantismo britânico. No ano 1800, o Acto de União legalmente estabelece a união da Irlanda com o Reino Unido. Em 1845, inicia a Grande Família, uma família de 4 anos que marcaria um antes e um depois da história da Irlanda. Mais de 1 milhão de pessoas morreriam, e outros vários ficariam na ilha em busca de uma melhor vida. A população seria reduzida de 8 milhões a apenas 4 milhões de pessoas para o ano 1900.
Em 1919, a Irlanda inicia uma guerra de guerrilhas para terminar com o domínio britânico na Irlanda. Esta guerra é conhecida como a Guerra Anglo-Irlandesa ou a Guerra da Independência. Em 1922, inicia uma guerra civil entre os partidários de um país totalmente independente contra aqueles que queriam um país autônomo e leal à coroa britânica. Esta divisão é a que permanece até o dia de hoje. Em 1937, uma nova Constituição foi aprovada, a qual declarava um país totalmente independente com o nome de Irish ao sul da ilha, e de religião católica. E no norte, uma região de 6 condados fiéis à coroa britânica, de religião protestante conhecida agora como a Irlanda do Norte. Dublin, com cerca de 1,4 milhões de pessoas em sua área metropolitana, é a capital e a cidade mais grande e povoada da Irlanda. Fundada pelos vikings nas costas do rio Liffey, durante o século X da Era Cristã, na costa leste do país, foi por séculos um centro econômico e cultural importante na ilha. Lugares ícones em Dublin incluem a Catedral de São Patrício, construída no século XII, e a Igreja Nacional da Irlanda. Assim também o Castelo de Dublin, construído no século XIII, como uma fortaleza para proteger a cidade dos invasores normandos. Atualmente, a presença de grandes companhias de alta tecnologia que têm sua sede europeia na cidade, tem atraído milhares de jovens profissionais de todo o mundo, o que tem dado à cidade uma cultura cosmopolita e de negócios. De fato, de acordo com dados estatísticos, é dito que cerca da metade da população da cidade está constituída por jovens menores de 30 anos de idade. Dublin também é reconhecido pela sua vida noturna, onde tem centenas de pubs e onde a música tradicional irlandesa soa todas as noites. Existem importantes festivais culturais na cidade, como o Dia de São Patrício. Lugares em Dublin e seus entornos. Além dos lugares anteriormente mencionados, existem outros lugares ícones em Dublin que merecem uma menção, como o Trinity College, uma das universidades mais antigas da Europa e que alberga em sua biblioteca joias como o Livro de Gilles, que contém os 4 evangelhos do Novo Testamento e várias ilustrações decorativas feitas pelos monges celtos no século VIII. O Phoenix Park, com 712 hectares, é considerado como um dos parques mais grandes da Europa e que oferece uma das corridas de bicicleta mais interessantes. A Catedral da Santíssima Trindade, construída pelos reis vikings no século XI. Muito perto da igreja, se encontra a Prefeitura de Dublin, com sua impressionante rotonda ao estilo georgiano. O Temple Bar é um dos bairros mais famosos que existem na cidade por suas cadeiras pavimentadas e sua grande oferta de pubs e cafés. Uma rua imprescindível é a O'Connell Street, sempre cheia de pessoas, negócios e monumentos. Claro, uma cidade como Dublin é rica em museus e galerias. Milhões de pessoas visitam cada ano o Museu Guinness em Dublin, a antiga fábrica e armazém da cerveja irlandesa Guinness, convertida hoje em um museu. Nos anos 50, seu diretor impulsou a criação de um livro que registraria todos os recordes que se discutiam nos pubs irlandeses, e assim nasceu o famoso livro de recordes Guinness. Será imprescindível um tranquilo recorrido pelo Grande Canal do Sul de Dublin, um antigo canal de 132 km de longitude que une Dublin com o oeste da Irlanda. Ao redor de Dublin existem ilhas e lindos parques nas colinas de Wicklow que nunca falharão em encantar seus visitantes. O sudoeste da Irlanda. Uma região onde encontrarás parques nacionais, bonitas praias, corridas de cavalos, cidades medievais e antigos locais históricos, assim como ruas de excursos, como a exigente rota de 7,5 km que se envolve com Shingon-Loch em Waterford, um caminho espetacular, repleto de características únicas que não encontrarás em nenhum outro lugar da Irlanda. O anfiteatro natural se formou durante a Idade do Gelo, quando um geleiro erodiu da montanha, deixando atrás de si quase penhascos verticais e um extenso lago. Mas a proximidade do sudeste da Irlanda à Grã-Bretanha a tornou o primeiro porto de escala dos invasores estrangeiros.
Os vikings chegaram à região no século IX e fundaram algumas das primeiras cidades da Irlanda, como Waterford, a cidade mais antiga da Irlanda. Situada junto ao estúdio do rio Suir, a cidade se tornou o principal porto marítimo do sudeste da Irlanda. A partir do século XVIII, a prosperidade da cidade se consolidou graças às indústrias locais, incluindo artigos de vidro, por as quais Waterford é famosa. Além disso, encontramos a cidade de Vesford, que deriva de Vesfjord, palavra nórdica que significa estuário das marismas. Foi um porto próspero durante séculos, mas a sedimentação do porto na época vitoriana acabou com a maior parte do tráfego marítimo. Se continuarmos para a costa sul do condado de Vesford, até a península de Hawke, encontramos um dos faróis mais antigos do mundo, que data de 1172. O farol de Hawke, farol medieval considerado a joia da corona do Antigo Oriente Irlandês. Wicklow, dada sua importância estratégica, o sudeste estava fortemente protegido, sobretudo pelos senhores anglo-irlandeses leais à coroa britânica. Restos de impressionantes castelos atestigam séculos de história, como o Castelo de Lesmore, um edifício imponente e espetacular construído sobre uma rocha. Está dominado por torres de pedra gris que sobressaem sobre o bosque, enquanto as famílias anglo-irlandesas se sentiam o suficientemente seguras para construir belas mansões na região, como as obras maestras paladinas de Rusborough e Castleton. No entanto, a dominação inglesa não era aceita por todos. As montanhas de Wicklow se tornaram um refúgio popular para os opositores à coroa, e o terreno montanhoso continua sendo a única zona realmente selvagem do sudeste. Em claro contraste com as prateleiras de Cooldirt no leste e as praias de areia no leste, a região também está cheia de belezas naturais, como o Glendalough, um espetacular vale glacial no coração do condado de Wicklow. E onde encontramos a natureza selvagem do Parque Nacional das Montanhas de Wicklow, que abraça uma superfície de quase 20.000 hectares, sendo o parque nacional mais grande da Irlanda, com uma linda fauna selvagem e uma paisagem impressionante de bosques brilhantes, cenas escuras e amplas extensões. Além disso, Glendalough alberga um dos locais monásticos mais importantes da Irlanda. O assentamento foi fundado por Saint Kevin no século VI em um pintoresco vale montanhoso, e acabou se tornando o que hoje se conhece como a cidade monástica. Símbolos irlandeses desde o século XIII, o arpa se considera o símbolo da Irlanda. Originalmente, se colocava sobre um fundo azul escuro que, segundo a Biblioteca Nacional da Irlanda, pretendia representar a soberania do país. Mas, sem dúvida, alguém que representa a Irlanda e é todo um símbolo nacional, é Saint Patrício, um romano britânico, sequestrado e vendido como escravo por assaltantes irlandeses aos 16 anos no século IV. Em algum momento, escapou e voltou como missionário para transformar o cristianismo nos politeístas, celtas da Irlanda. Tradicionalmente, se associa com ter usado o trevo de 3 folhas, hoje símbolo oficial da Irlanda, como metáfora para explicar a Santíssima Trindade aos pagãos. Hoje em dia, o dia de Saint Patrício é a maior festa. Nacional e é celebrada a cada 17 de março. A tradição de vestir-se de verde tem sua origem na antiga crença de que o verde é o único cor que os duendes não podem ver. Esses irritantes duendes gostam de peixar e fazer travessuras, então vestir de verde significa que não te molestarão. Irlanda foi famosa por ser a terra dos duendes, até mesmo há um museu do duende em Dublin. O leprechaun é possivelmente a criatura mais conhecida do folclore e da mitologia irlandesa. Este ser costuma ser representado como pequenos homens barburosos com abrigo e chapéu que se dedicam a fazer travessuras.
As Terras Médias são o berço da civilização irlandesa e casa espiritual dos celtos. Os Midlands abrangem alguns dos lugares mais sagrados e simbólicos da Irlanda. O Vale Fértil no condado de Meath é rico em associações com a história da Irlanda, pois se popularizou durante a Era de Pedra e se tornou o centro habitado mais importante do país. Entre os restos de nascimentos antigos desta civilização inicial se encontra Newrand, a melhor tumba neolítica da Irlanda, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Na época celta, o centro de interesse se movimentou para o sul da ilha, para a lendária colina de Tara, onde hoje encontramos a mina de zinco mais grande da Europa. Além destes, entre os sítios históricos da região, se encontram monastérios como a Abadia de Ford, situada em um calmo e verde vale do condado de Westmeath. Alberga as ruínas de um monastério cristão do século VII. Além disso, no lugar existem castelos normandos, como a imensa fortaleza de Trum. O vale também é famoso por ser o lugar de enterro dos legendários reis de Tara, e o cenário Batalha de Boven. É nesta região onde se originou a festa celta, conhecida como Samhain, uma festa pagã que marcava o final da temporada de colheitas e o começo do inverno. Os celtos acendem fogueiras e se disfarçam para afastar os espíritos maus. Com o tempo, a festa de Samhain evoluiu até se tornar a festa moderna de Halloween. A religião tem desempenhado um papel significativo na configuração da história e da cultura irlandesa, e continua sendo uma parte importante da vida de muitas pessoas no país. Embora, nos últimos anos tenha ocorrido na Irlanda uma tendência crescente para o século I, descenso das práticas e crenças religiosas, sobretudo entre as gerações mais jovens, a Irlanda é um dos países mais religiosos do Ocidente. 4 de cada 5 habitantes da Ilha Esmeralda se identificam como cristãos. A religião predominante na República da Irlanda é o catolicismo romano. Segundo o censo irlandês de 2020, aproximadamente 78% da população se identificava como católica. Outras confissões cristãs presentes na ilha, e sobretudo no norte dela, são a Igreja de Irlanda ou Anglicana, a Presbiteriana, a Metodista e outras confissões, acompanhadas de uma maior diversidade nas crenças e práticas religiosas, com um número crescente de pessoas que se identificam como não religiosas. Isto faz com que aproximadamente 34% dos irlandeses acudam à igreja com regularidade, pois gostam de visitar um dos lugares mais famosos do país, a Catedral de São Patrício em Dublin. Os irlandeses passam mais de 1000 anos celebrando seus serviços religiosos neste impressionante templo. Limerick City. Os vikings penetraram pelo Shannon no século X, mas os clãs gaélicos opuseram uma dura resistência. Durante o período normando, os chefes destes clãs construíram o castelo de Van Rad e outras fortalezas o bastante impressionantes, como para rivalizar com os bastiões anglo-irlandeses. Ali encontramos a cidade de Limerick, fundada por vikings. Dada sua situação estratégica no rio Shannon, a cidade prosperou sob os normandos. Na atualidade, Limerick é conhecida como a capital esportiva da Irlanda, e com razão, é a única cidade irlandesa que recebeu o título da cidade europeia do esporte. A Irlanda é famosa por seus esportes únicos, tendo uma tradição esportiva muito orgulhosa, sobretudo no que se refere aos seus jogos gaélicos autóctonos. Uma espécie de Olimpíadas celebradas na Irlanda, assim como entre a diáspora irlandesa no exterior. O esporte mais jogado e visto na Irlanda é o futebol gaélico. É verdade que se parece com o futebol, mas os jogadores usam mais as mãos do que os pés. O campo também é maior que um campo de futebol normal, e há 15 jogadores em cada lado. Outros esportes populares são o Ardenne, que se parece muito com o hóquei. O Ardenne se pratica na Irlanda desde há 2000 anos, e continua sendo um dos esportes mais populares do país, tendo um equivalente feminino chamado Kemeki. Tipperary, prados exuberantes, ruínas pitorescas e montanhas, paisagens espetaculares ao longo da costa de Clare, são convertido Baixo Shannon em uma zona de primeira ordem. A região estava no coração de Minster,
uma das 4 províncias celtas da Irlanda. A Roca de Cashel, em Tipperary, uma fortaleza rochosa que se eleva espetacularmente sobre a pradeira, foi um símbolo do poder real, sendo sede dos reis de Minster durante mais de 700 anos. Na atualidade, é o lugar histórico mais visitado do país, pois, segundo a tradição, neste lugar, São Patrício converteu o cristianismo no rei de Minster. Mas a Irlanda é uma terra onde as ruínas bordeiam as pradeiras em lugares mais incríveis. Por toda a Irlanda há castelos, fortificações centenárias, castelos restaurados, torres meio destruídas, muitos deles estão em ruínas e só com a imaginação se pode ter uma ideia da grandeza e importância que estas fortalezas históricas tiveram em seu dia. Por isso, se considera que existem mais de 3.000 castelos espalhados por toda a ilha da Irlanda, seria impossível visitá-los todos em uma década, visitando cada um deles por dia, mas entre os mais destacados podemos mencionar o Castelo de MacDermot ou o Castelo da Ilha, o Castelo de Barnat, o castelo medieval melhor conservado da Irlanda, o Castelo de Ashore, que foi adquirido por a família Guinness na década de 1850, o Castelo de Blarney, com sua famosa Pedra de Blarney, ou Ashore Castle, no Condado de Mayo e Lochesley Castle, no Condado de Donegal, são realmente dignos de reis modernos. A rodovia costeira do Atlântico na Irlanda, com 2.500 km de longitude. A rodovia do Atlântico na Irlanda é conhecida como a rodovia turística sinalizada mais larga do mundo. Desde o ponto mais septentrional da nação, em Mullingar, no Condado de Donegal, até o Condado de Cork, no sul, esta rodovia te cautivará com seus paisagens épicos e te inspirará com seu caráter selvagem, como os paisagens encontrados na península de Inishowen, em que antigos castelos como o de Cerrig Burfey foram testemunhas da bravura do Atlântico por séculos, ou fortalezas militares como o Forte Dunray, construído durante as guerras de Napoleão, testemunharam a defesa do país. A rodovia percorre ao longo de paisagens imponentes, como os encontrados na península de Dingle. Paisagens épicas que serviram como locações para filme de Star Wars. Desde a península de Dingle, poderás visitar as Ilhas Blasque e contemplar as Casas Brancas, com telhados de palha que inspiraram tantos poetas por anos. No sul, a rodovia chega ao famoso Anel de Kerry, considerado por muitos como a melhor rodovia panorâmica da ilha, 170 km de aventura que podem ser percorridos em carro ou em bicicleta. Cork. A rodovia costeira do Atlântico termina no Condado de Cork, ao sul do país, e onde se encontra a cidade de Cork, considerada a segunda cidade mais importante da Irlanda. Além de ser considerada como a capital gastronômica dela, não apenas por ter sido o maior exportador de manteiga em todo o mundo por muito tempo, mas por possuir uma variedade de produtos, desde seus deliciosos queijos até seu peixe abumado, que poderás provar no mercado inglês de Cork, aberto desde 1788, e um dos mercados mais antigos e melhor conservados da Europa. Cork está inseparavelmente ligado ao mar, pois em Cork se encontra o clube de iates mais antigo do mundo, e a quantidade incrível de 900 pulsos com seu caráter costeiro. Em Cork, pode-se visitar grandes fortificações como Black Rock Castle, construído ao redor do rio Lee, no século XVI, para defender a cidade dos piratas, ou visitar fortalezas medievais como o Blarney Castle, localizado a apenas 8 km ao noroeste da cidade. Ao redor de Cork, se encontram lugares de extrema beleza como Kinsale, ou lugares como Cobh, famoso por ser a última escala do Titanic. Antes de empreender seu fatídico viagem, a costa de Cork está salpicada de belas ilhas, onde faros têm feito seu trabalho durante longos anos, como o faro de Bull Rock na ilha de Dursey. Os irlandeses são pessoas que amam a boa conversa e ser sociáveis. Em poucas palavras, passar-se bem e se divertir. Em Irlanda, isto se conhece como crack, então não será estranho ouvir um irlandês dizer que em Irlanda, crack é forte, ou seja, a diversão é enorme.
Por isso, uma das tradições mais grandes irlandeses é seu amor pela dança, como, por exemplo, o baile Riverdance, e também pela poesia. Irlanda tem uma grande herança literária. Possivelmente, seu escritor mais famoso seja George Bernard Shaw, o principal dramaturgo da sua geração. Falando um pouco dos idiomas oficiais em Irlanda, são dois. O gaélico ou irlandês, um antigo idioma celta, reconhecido como o idioma oficial da Irlanda, apesar de só ser falado por 30% da população, e o inglês, oficialmente o segundo idioma oficial da ilha, e falado por toda a sua população. Em relação aos apelidos irlandeses, você notará que muitos deles iniciam com os sufixos Mac, ou Mac, que significa filho de, então apelidos como MacDonald, que significa filho de Donald, e o, que significa filho de, então o apelido Connor, que significa filho de Connor. A costa oeste da Irlanda. A escarpada costa atlântica do oeste tem ocupado mais de 5.000 anos. É rica em jacimentos pré-históricos, restos da época monástica, impressionantes casas de campo dos séculos 17 e 18. Apesar disso, as fortes tradições gaélicas sobreviveram em Galway, que é a maior região gaélica do país, onde quase metade da população fala irlandês ou gaélico como primeira língua. À frente do rio Coter, encontramos a cidade de Galway, que é ao mesmo tempo o centro das regiões circundantes de palavra irlandesa e uma animada cidade universitária. Em seu dia, foi um centro comercial próspero, com seus velhos tradicionais de madeira de Galway, que se conheciam como Gleutogs ou Walkers em inglês. Se usavam ao longo da costa atlântica para transportar turba, ganado e cerveja. Na atualidade, a cidade se revitalizou como centro da indústria de alta tecnologia. Situadas na desembocadura da Baía de Galway, encontramos as Ilhas de Arran, que são um grupo de 3 ilhas famosas por sua sombria beleza. As ilhas se compõem da mesma pedra caliza que forma o Burren, e sua minúscula população fala maioritariamente irlandês como em toda a região. À frente das costas dessas lindas ilhas, encontramos os magníficos acantilhados de Moher, de uma beleza selvagem e agreste. Uma das principais atrações turísticas da Irlanda, ao receber cada ano cerca de 1 milhão de pessoas de todo o mundo. Se estendem ao longo de 8 quilômetros junto ao Atlântico, e se elevam uns 214 metros em seu ponto mais alto. Os penhascos que parecem familiares, como aparecem em lindas postagens e filmes, entre as quais podemos mencionar Resgatando o Soldado Ryan, Star Wars, Coração Valente, Moby Dick e Game of Thrones. A diáspora irlandesa. A ilha da Irlanda tem uma longa história de imigração. A complexa história da imigração na Irlanda é algo que muitos visitantes querem conhecer. Situada ao redor do Atlântico, a Irlanda, desde tempos antigos, sempre foi um lugar de onde as pessoas carregaram em busca de oportunidades e descobrimentos. Por exemplo, os monges irlandeses foram os primeiros colonos da Irlanda lá pelo século XII. Historicamente, a diáspora irlandesa foi uma das maiores e de maior alcance no mundo. Atualmente, se calcula que há mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo que reclamam ascendência irlandesa, o que equivale a mais de 14 vezes a população atual da própria Irlanda, com imigrantes irlandeses assentados em países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá e os Estados Unidos, onde se assenta uma das maiores e mais importantes comunidades irlandesas, fora da ilha. Se calcula que há mais de 34 milhões de estadunidenses de ascendência irlandesa. Quase 10% da população total do país. Muitos imigrantes irlandeses chegaram aos Estados Unidos fugindo da população